E enquanto o Senhor falava, o coração deles ardia. Pai, nós queremos que o nosso coração, nesta noite, ele venha arder com as tuas palavras. Não com as palavras do pastor Gamonal, não. Mas são as tuas palavras. E que o nosso coração, ele possa arder em fé. Em fé. Para que possamos nos apropriar daquilo que a cruz fez por nós. Por isso, Senhor Jesus, nós não queremos uma informação, mas nós queremos a revelação que possa conduzir o nosso coração e fazê-lo arder em fé, para que em fé possamos declarar nesta noite cura sobre a nossa própria vida, se for o caso de alguém aqui, ou alguém que aqui não está, seja em casa, num hospital, ou em qualquer outro lugar desta cidade. Em nome do Senhor Jesus que crê, diz amém. Amém, queridos? Bom, nós vamos falar de poder, domínio, autoridade, fé. E o texto é um texto muito conhecido, que fala da criação. O pastor Zé Carlos até falou domingo aqui, que nós fomos criados para dominar. Amém, queridos? Amém, queridos? Não para sermos dominados. Tem muita gente sendo dominada pelo sistema, pelas enfermidades, se rendendo às intempéries desta vida, da terra, as opressões e pressões que o maligno ele tem causado neste mundo. E aí, eu gostaria que você abrisse em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, 27 e 28. Escute isso. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Então nós já fomos criados o quê? Abençoados. Amém? Olha para essa pessoa que está do celular e fala assim: você já foi feito abençoado. Veja que desde a nossa criação nós já fomos feitos. E a primeira palavra que Deus ele fala ao homem e à mulher, fala assim: vocês são seres o quê? Abençoados. Primeira coisa. E depois disso ele fala para eles o quê? Dominai. Fala assim, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Então ele nos abençoou e nos deu domínio, autoridade sobre todas as coisas. E aí todo mundo sabe o que aconteceu depois. Uma tragédia. E o homem então perde essa autoridade. E aí o plano começa a ser colocado em ação. E esse plano a gente vê lá em Gênesis capítulo 15. Abra aí, por favor. A partir do versículo 7. Quando Deus chama Abrão. E Deus então resolve fazer uma aliança. Ele resolve fazer uma aliança. E lá em Gênesis 15, 7, o que diz lá? Vamos ver. Fala o seguinte: e disse mais: eu sou o Senhor, falando para Abraão, que te tirei da terra dos caldeus,
para te dar esta terra como herança. Então Deus chama Abraão e faz ali um pacto. E nesse pacto vocês vão ler depois que ele manda dividir um animal no meio. É claro que o sangue desse animal, ele ficou ali derramado naquele lugar. E Deus fala para Abraão assim: Abraão, nós vamos fazer aqui um pacto agora. E aí no versículo 15 desse mesmo capítulo, fala assim, preste atenção, no 12: e pôs um sono profundo, e Abraão caiu em grandes trevas, quando tudo escureceu. Então qual que era o pacto? O pacto era Deus passar entre os animais, entre o animal, sobre aquele sangue, e depois passar Abraão. Só que no versículo 17, diz que o Senhor passou em forma de uma tocha de fogo, mas Abraão caiu em trevas e ele não passou. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: ele não passou. Ei, olha para mim. O nosso tema hoje aqui é o contrário. Ele passou. Amém? Glória a Deus. Pastor Gamonal, mas o que isso tem a ver com esta autoridade, este domínio, este poder? Veja você que ali o homem no início perde esse domínio, perde esse poder, perde essa autoridade, perde a vida, perde tudo. E Deus começa com um plano de transformação, de reconstrução, de restituição, de salvação, para trazer ao homem o que ele havia perdido. Ele chama Abraão, e nesta aliança, o Senhor ele passa, mas Abraão cai em trevas, e um sono profundo, e o Senhor passa naquele momento sozinho, naquela aliança. Olha para essa pessoa e fala: e daí, pastor Gamonal? O que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero mostrar para você, mas para você saber, eu quero que você abra em João capítulo 18, porque eu quero que o Senhor revele para você aqui nesta noite o porquê você está aqui e o porquê que essa autoridade foi restaurada na sua vida. Por que você tem autoridade contra demônios, contra doenças, contra mazelas desse mundo, contra o sistema desse mundo? Eu quero dizer para você nesta noite que não tem inferno, não tem demônio, não tem doença, não tem sistema que pode parar a igreja do Senhor, porque nós fomos restaurados. Capítulo 18 de João, eu quero ler com você. Diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron. Fala assim: para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. Todo mundo sabe que aqui era o jardim do Getsemane. Então Jesus, presta atenção, queridos, exatamente na noite que ele foi rejeitado, na noite que ele foi traído, diz a palavra de Deus que ele desceu e atravessou o riacho de Cedron. Queridos, isso aqui não está aqui por acaso. Isso aqui
tem uma revelação tão profunda, porque isso aqui é o cumprimento da aliança que Deus, Ele fez com Abraão naquele dia, e que o Senhor passou, mas Abraão não passou, porque Abraão não poderia passar, porque a aliança que Deus fez, preste atenção, Ele não fez conosco, Ele fez com o Filho. Quem está entendendo, queridos? Preste atenção. E esse riacho de Cedron, ele ficava bem ao lado do templo, e diz, isso que eu vou falar é histórico, tá? Você precisa prestar muita atenção. Existem documentos históricos em Israel, e existe um documento que é como se fosse uma planta arquitetônica do templo, daquela época do segundo templo. É como se fosse um memorial descritivo do templo. E o nome desse documento chama-se Tratado de Midot. Presta atenção, depois você pode até pesquisar na internet. Tratado de Midot é um documento que ele traz a planta do segundo templo. E lá nesse documento diz que haviam tubulações no altar do templo, onde os animais eram sacrificados. E na Páscoa, preste atenção, na Páscoa, onde aumentava-se significativamente os sacrifícios de animais no templo, na velha aliança, então esse sangue ele saía e ele era todo despejado no ribeiro de Cedron. Presta atenção. E Jesus, na noite que é traído, ele chama os discípulos para atravessar o ribeiro de... Na verdade era um rio de sangue. Naquela noite, o ribeiro de Cedron, ele se transformava num ribeiro de sangue. E Jesus então ele passa. Jesus ele passa. Entende agora por que Abraão não passou? Porque a aliança, primeiramente, que ele começou a fazer com Abraão, ela só poderia ser feita com o filho. Abraão não passou. E Jesus então, ele passa pelo ribeiro de Cedron, indo para o Getsemane, para cumprir a nova aliança. Ou seja, ele anda pelas águas da velha aliança, ele anda e pisa sobre o sangue da velha aliança, e vai rumo ao Calvário, para estabelecer a nossa. Quem pode aplaudir o nosso Jesus aí? E é por isso, querido, que foi restituído na sua vida o domínio, o poder, a autoridade, porque ele passou. Abraão não passou, porque a aliança foi feita com o filho. Nós nos beneficiamos da aliança que o Pai fez com o Filho. E é por isso que foi restaurado em nós o domínio, o poder, a autoridade. Enquanto eles matavam animais no templo e aquele sangue descia pelo vale de Cedron, Jesus caminhava sobre aquele rio de sangue da velha aliança rumo ao Calvário para estabelecer. É como se fosse Abraão que não conseguiu passar no meio dos animais. Jesus passa no meio,
no sangue daqueles animais e vai estabelecer a nova. Isso é profundo demais, queridos. Nada na Bíblia é por acaso. A palavra de Deus, todos os livros da Bíblia se conectam entre si. Nada está aqui por acaso. As coisas que estão escritas aqui não são meras coincidências, são todas elas conectadas nelas mesmas e no Pai. E com um único objetivo: revelar Cristo e a nova aliança que Ele fez no sangue de Jesus, que nos salvou, que nos curou e que restaurou em nós aquela autoridade, aquele domínio, aquele poder, sabe? Aquela bênção. Presta atenção. Aquela bênção que Deus criou o homem e falou assim, ó: vocês são abençoados. Então vem Jesus e estabelece isso de novo no Calvário, como obra de recriação. Ele recriou o homem novamente, nele mesmo. E hoje nós precisamos entender isso, que nós temos o poder de Deus, nós temos a autoridade de Deus, não porque Deus fez uma aliança conosco, não, porque Ele fez uma aliança com o Filho, e nós fazemos parte dessa aliança, porque Ele trouxe cada um de nós com Ele, para fazer parte dessa aliança. Então hoje você está aliançado com o Pai, não porque Abraão passou, não, porque ele passou, ele cumpriu, e é por isso que ele desceu ao ribeiro de Cidrom, porque ele precisava passar no lugar que Abraão não passou. E ele caminha naquele sangue de animais mortos, indo para o Getsemane. E a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, em Samuel, preste atenção nisso, querido. Samuel 15, 23, que Davi, quando foi rejeitado e traído pelo próprio filho Absalão, ele passou nesse mesmo vale, nesse mesmo ribeiro de Cidrom. E Jesus passa ali na noite que foi traído. Existe coincidência na Bíblia? Não existe. Tudo se conecta. Tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para a cruz, o Calvário, que restaurou em nós o poder, a autoridade, o domínio. É por isso que a gente não pode aceitar que doença governe a nossa vida, demônios espantem a gente. A palavra de Deus vai dizer, depois você lê com calma, lá em Gênesis 15, fala que quando o animal foi dividido, Abraão adormeceu e caiu em trevas e espanto, trevas espantosas. Muitos crentes vão dizer que ali foi Deus que fez Abraão dormir. Não foi. Ali, quando Abraão cai em trevas, está dizendo o seguinte: olha, é Deus dizendo, eu não posso fazer aliança com o homem, porque o homem sem Cristo, ele não tem condição alguma de fazer aliança alguma com Deus. Porque quando Abraão cai em trevas, retrata como estava a humanidade em trevas. Quem está entendendo, queridos? Aquele sono de Abraão, que muitas das vezes nós já ouvimos, muitas pregações falando, Deus fez Abraão. Não, lá não está dizendo que Deus fez Abraão dormir. Fala que quando o animal foi dividido, para que Deus passasse e Abraão passasse, diz que Abraão caiu em trevas profundas e espantosas. Ali retrata a humanidade sem Cristo, o mundo sem Cristo, em trevas. Por isso veio Jesus, e Ele passou. Passou ou não passou, queridos?
passou. Abraão não passou, mas Cristo passou. E não apenas passou sobre o sangue da velha aliança, porque ele cumpriu toda a lei, mas ele foi rumo ao Calvário para fazer a nova. E na nova foi tudo restituído. Quem crê que foi restituído? Foi restituída a sua vida, a sua autoridade, o seu domínio. Satanás não tem poder mais sobre a sua vida. Enfermidade não tem poder. Ah, pastor, mas adoecer, todo mundo adoece. Sim, mas você tem que assumir a autoridade que você tem em Cristo para mandar a doença embora, para mandar demônio embora. Amém, queridos? Pastor, mas se manifestar um demônio daqueles bem bravos, tem que sair em nome de Jesus. Mas não é você que tem que sair. Porque tem crente que é o crente que sai, né? Hein? Quem tem que sair não é o crente. Já viu o crente falando assim: vou mudar desse bairro aqui porque tem gente muito carregada morando por aqui. Não, querido, não é crente que tem que se mudar, não. Quem tem que ir embora é Satanás. É ou não é verdade? Ih, pastor Gamonal, acho que eu vou mudar de casa, porque lá ao lado da minha casa estou escutando uns batuques diferentes lá. Não, querido, é o Satanás que tem que escutar uns barulhos diferentes partindo de você. Não é você ir embora porque está escutando uns barulhos diferentes. Tem alguma coisa aí que não está funcionando. É inverter. Porque foi restaurado em você o domínio e a autoridade, porque Jesus passou. E ele fez questão de descer o vale de Sidrom para caminhar sobre aquelas águas de sangue, para dizer assim: olha, eu estou pisando sobre a velha, porque estou estabelecendo uma nova. E essa nova, querido, te encheu de poder. A velha era só rito, religiosidade, dogmas, mas a nova é graça e poder de Deus. Quem pode aplaudir o nome de Jesus? E logo em seguida fique de pé. É isso. E se você chegou aqui nesta noite: pastor Gamonal, estou sentindo uma dor, me apareceu um caroço, tem alguém na minha casa doente, nós vamos declarar aqui, porque isso tudo já foi declarado, já foi comprado. Jesus já pisou no vale de Sidrom. Amém, querido? Ele é a nossa nova aliança. E eu sou mais que vencedor. Por quê? Porque Deus fez uma aliança comigo? Não. Porque você fez uma aliança com Deus? Não. Porque o Pai fez uma aliança com o Filho em nosso favor. Abraão não conseguiu passar, mas o Filho passou. E isso se cumpriu no vale de Sidrom, em João 18. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. E depois lá na sua casa pesquise sobre o Tratado de Midote, que é um documento oficial que fala que o sangue descia do templo até o riacho de Sidrom, onde Jesus pisou naquela noite, que era sangue puro. Cumprimento de profecia. Estenda sua mão para o céu. Feche os seus olhos.